Ba'tekopi golomita hina mba'éichapeiko peime porãmbápa para estudar retava hina ko ñande Guarani ñe'ẽ. Espero que todos estejam bem. E hoje nós veremos um pouquinho do Guarani. E eu prometo para vocês que o vídeo vai ser curto. Ultimamente estava fazendo os vídeos muito longos. Agora nós teremos no máximo aí 10 minutos de vídeo, onde veremos coisas específicas. E se você ficar até o final do vídeo, nós teremos ali algumas frases muito importantes para o seu dia a dia. Apesha lomita ko abeja rechata baja guarecorrina jajesare kohangwa ko arabeja ne Guarani ñe'ẽ. Vamos ver aqui, temos primeiro sooquera. So'o quer dizer carne. So'o também é uma palavra difícil porque ela forma 4 tipos de palavras. Primeiro seria to'o, que seria a própria carne, a referência carnal. Quando eu falo tudo feito de carne, eu vou falar to'ogui. To'oguigua, quer dizer da carne, carnal. Se eu falar so'oguigua é de carne, existe próprio da carne e próprio de carne. São duas referências. Se eu for falar, por exemplo, isto é pura carne, não é do espírito, então eu falaria to'oguigua, quando eu me refiro a carne e espírito. E quando eu me refiro a carne, próprio de carne, por exemplo, isso aqui é feito de carne, né? Por exemplo, é feito com carne. Um pastel feito com carne, então eu vou falar so'oguigua. Mas quando eu vou falar essa inspiração é carnal, não é espiritual, aí no caso seria to'oguigua, essas duas diferenças. A gente viu que a carne em si é a palavra triforme to'o, para a primeira e segunda pessoa vamos usar o e para a terceira pessoa ro'o. Mas o mais usual é o so'o, então se eu for me referir à carne em si seria so'o. Dito essa explicação, a gente vai ver aqui. Temos as principais carnes que podemos encontrar, podemos comer. Tem muitas outras, né? Aqui, por exemplo, o primeiro, vacaro'o, carne bovina, seria a tradução disto aqui. Vacaro'o, carne bovina. Curero'o, cure é porco, então seria carne suína. Riguaçuro'o, riguaçu aqui está se referindo ao frango, então seria carne de frango. E piraro'o, ou simplesmente pode-se usar pirá, que é peixe. Pirá quer dizer peixe. Então piraro'o, carne de peixe ou simplesmente pirá. Temos aqui também no restaurante, restaurantepe ou restaurante, pode tirar também esse e daqui, restaurantepe. E aqui eu coloquei o Diopará completo, né? Por exemplo, nós pronunciamos no português feijão, podemos usar fechão, fechão em Guarani. Fechão arrore, quer dizer feijão com arroz. So'oruque, o que quer dizer isto aqui? Esse uruque vem de caldo, então nós podemos usar molho de carne, ou pode ser carne de panela, algo assim. So'ofideo, pode ser fideore também. Esse fideo quer dizer macarrão no espanhol, então nós usamos aqui so'ofideo, quer dizer carne com macarrão. Pode ser também carne moída com macarrão, ou uma sopa de carne com macarrão. So'oshururu, quer dizer carne, shururu é frita, então carne frita. Pode ser um bife frito também, o que seja de carne frita aqui. So'omishu, esse mishu vem de assado, então seria carne assada. E aí embaixo eu coloquei uma referência para a gente poder formular as outras frases. Aqui, por exemplo, eu posso falar kurero'o shururu, quer dizer carne de porco frita. Posso usar também riguaçuro'o shururu, carne de frango frita ou frango frito. Posso usar pirá shururu ou piraro'o shururu ou piraro'o uruque também, né, para usar como sopa, caldo. Acho que deu para entender essa parte, né? Vamos aqui agora ver na padaria, panaderia. Nós usamos panaderia por quê? Por causa do Guarani paraguaio de Opará. Aqui no Brasil você pode usar simplesmente padaria também, que quer dizer um lugar que tem pão, né? O pão, originalmente, o nome dele é budiapé, só que um budiapé dos índios não é o pão, né? Eles traduziram para o pão, porque o budiapé é feito de abati, que quer dizer o milho, né? De abati morotim, que quer dizer o maizena. Então ele é tipo um bolo de milho, né? Não seria o pão especificamente, mas pode se usar também para pão. Só para explicar aqui, tá bom? Para quem tem dúvida, existe um documentário no YouTube que fala sobre o budiapé. Temos aqui o pan. Muitas vezes você vai usar muito pan no Paraguai principalmente. Tem muitas pessoas que estudam medicina no Paraguai, isso aqui é muito bom para vocês, né? Pan, queso quer dizer queijo e manteca quer dizer manteiga. Apesar de que no Paraguai não se usa muito o pan, se usa mais a galheta. Quem mora no Paraguai sabe da galheta, que é tipo um pão. Isto aqui seria a galheta. Lá no Paraguai se usa muito isso aqui, que é estilo um pão. Ele é bem macio, né?
Tem também o coquito, para quem não sabe, coquito é bem pequenininho, é bem durinho, é bem crocante. Então, se eu for falar, por exemplo, na padaria, quero comer pão com queijo, um pão com queijo no meio, a fatia de queijo no meio. Então, eu vou falar hause, que é quero comer, hause pan quesure, pão com queijo. Aipotá café cambure, quero café com leite. Café cambure, o famoso pingado aqui no Brasil, né? Aipotá café cambure. Aipotá café, quando eu for falar se eu quero café puro. Às vezes a gente chega e fala, eu quero um café puro, um café preto, como se diz, né? Ou pan mantecare. Pan mantecare quer dizer pão com manteiga. Aí aqui no Brasil, principalmente, se usa muito pão com manteiga na chapa, né? O pão na chapa, né? Aí coloca a manteiga no meio e coloca na chapa. Eu posso colocar chapa, pan manteca chapa. Por que pan manteca chapa e não mantecare? Porque eu estou falando pão e manteiga na chapa, ou seja, pão na chapa, né? Então, se você quer comer um pão, você pode falar Hause petei pan quesure, quero comer um pão com queijo, ou simplesmente Hause pan quesure, ou Aipotá pan quesure. Quando você chega e, pois não, o que você quer? Aipotá pan quesure, ou Aipotá pan quesu salamere. Salame, por exemplo, a gente usa para mortadela, porque não tem uma tradução. Então, lá no Paraguai, principalmente, você vai pedir salame assim, Aipotá pan salamere, pão com mortadela. Mortadela é queijo. Então, aí você já vai deduzindo a sua montagem de frase. Andaí quer dizer abóbora. Se eu for falar, por exemplo, abobrinha, a famosa abobrinha que se faz muito aqui no Brasil, seria andaiacu, quer dizer abóbora verde. Temos mandio, quer dizer mandioca, mandio. Jetu quer dizer batata, batata doce, se referindo a batata doce, mas pode usar a outra batata também. Tudo é jetu. Pacová quer dizer banana, pacová, banana. Naran ou naranja é laranja. Pode colocar o ra aqui no final. Naranja, assim, laranja. Ou pode tirar esse N e colocar apenas o acento assim também. Pode ser. Fica mais bonito do outro jeito. Naranja. Temos o limão, que é hispanizado também. Limão quer dizer limão. Meron é melão. Sandia, aqui no Brasil pode se usar melancia, porque a sandia é espanhol. Então, sandia quer dizer melancia. Abati quer dizer milho. Podemos usar o abati pororô, no caso que é a pipoca. E temos também aqui que eu deixei o abaticu. Abaticu quer dizer milho verde. Abaticu, milho verde. Aqui nós temos algumas coisas que podemos nos refletir. Então, se eu for ao mercado, eu vou pedir, por exemplo, eu quero 1 kg de carne de porco. Então, eu vou falar Aipotá petein quilo ou 1 quilo. Pode usar sempre em espanhol ou em português esse uno aqui. 1 quilo curero o. Aipotá borrapu pan ou 3 pan. Aipotá borrapu pan, quero 3 pães. Meio quilo pirá ou medio quilo pirá. Esse meio quilo eu estou colocando em português para fazer o de opará. E pirá. No Paraguai você vai falar medio. Aqui no Brasil fala meio quilo pirá. Aipotá 1 quilo quesu, quero 1 quilo de queijo. Aipotá 1 quilo o bife. Por que bife? Se usa muito bife, né? Então a gente fala bife. Cure nhandu. Nhandu quer dizer banha. Então banha de porco. Cure nhandu. Riguaçu rupiá quer dizer ovo. Esse rupiá vem de tupiá, que é o ovo. Então ele é uma palavra triforme. Eu já expliquei muito sobre a palavra triforme. E aqui eu posso usar, por exemplo, o iguaçurupiá para se referir que é o ovo de galinha. Sempre vai falar iguaçurupiá lá no Paraguai para a pessoa saber que é ovo. Se você falar só tupiá, já joga para uma palavra meio que obscena esse tupiá. E vocês já fazem a dedução de vocês o que seria, né? Então aqui você pode agregar, por exemplo, Aipotá borrapu, pacote ou paquete, feijão, né? Ou arroz. Aipotá borrapu, pacote feijão ou peteim, pacote arroz e por aí vai, né? Temos aqui todas as nossas frases feitas, né? Dá para vocês fazerem aqui a pausa e assistirem e também colocando aí a ideia de vocês no caderno. A peixe alomita, aitrei, nhamo ahaguere conhande aula, conhande classe, guaranime, e espero que vocês tenham aprendido. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva, porque temos muitas coisas ainda para aprender durante este ano. E se você que já é inscrito, está assistindo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Comentem, gente. Deixem lá comentários, façam perguntas para a gente interagir. Vou entendendo também o que é mais essencial para vocês para me poder elaborar conteúdos aqui. Se você estiver gostando desse conteúdo, deixa lá o seu comentário para também me dar um ânimo, uma injeção de força.
Só para esclarecer, eu também estou ensinando espanhol aqui nesse canal, de Guarani, mas também ensino espanhol para poder aumentar um pouco o nosso público e quem é do espanhol também vai chegar a conhecer o Guarani. Então, pessoal, aguardo vocês no próximo vídeo.